Nós estamos em mais um Papo Fácil. Hoje estou na sede da Kingston, aqui em São Paulo, com o Paulo Visaco, que é Country Manager da Kingston. E é uma ocasião muito legal, porque a Kingston está fazendo 30 anos. 30 anos. Primeiro agradecer você, Flávio, por esse Papo Fácil. E vamos falar hoje aí da Kingston, 30 anos global e 20 anos no Brasil, presente aqui no Brasil também. A empresa, você me contou, vem da Califórnia. Exatamente. E começaram basicamente com esse tipo de coisa aqui, com os pendrives e os cartões de memória. Não, na verdade a memória começou com memória RAM. Ah, é verdade, começou com memória RAM. Com memória RAM. O DNA da Kingston é memória RAM. Desde 1987 a gente começou a fabricar os módulos de memória para PC, notebook, enfim. E depois disso, obviamente, vieram outros produtos e aí sim chegaram os pendrives, as memórias flash, SSD e muito mais coisas aí. Porque os dispositivos portáteis, móveis, começaram a ter uma diversidade de formas, né? A primeira eram as câmeras digitais, os smartphones não era tão usado para fotografia, né? E aí que vieram os compact flash, como é que chama aquele outro formato, o SD, o micro SD? A gente tinha também o Memory Stick, que era usado pela Sony. Da Sony. Não usa mais, né? Não usa mais. Sim, aí os outros dispositivos acabaram surgindo, né? E aí surgiram, obviamente, os pendrives, os cartões de memória, né? E um pouco mais recente surgiram aí os SSDs, né? Que são hoje o grande foco da companhia, principalmente aqui no Brasil. Eu vou dar um testemunho pessoal. Eu sou usuário de SSD em 3 dos notebooks que eu tenho. E eu falei para você antes, é um caminho sem retorno. Sem dúvida nenhuma, porque muda a vida da pessoa que está usando, né? Se você tem uma máquina de 2, 3, até 4 anos de uso e você troca o HD por um SSD, aumenta muito a velocidade da máquina, né? O processador ele começa realmente a trabalhar, porque com o HD é um componente muito antigo, né? Na máquina, o HD tem mais de 50 anos, ele funciona como uma espécie de um gargalo para o processador e trava bastante a máquina. No SSD isso não acontece, né? No SSD ele realmente aumenta muito a velocidade da sua máquina, além de economizar energia e ter... É mais robusto. Exatamente, e tem também a tranquilidade de você ter seus dados gravados num dispositivo muito mais seguro. Né? Porque não tem parte mecânica, tudo isso, né? Exatamente, é uma memória de estado sólido. Porque o SSD, me corrige se eu tenho informação errada ou certa, o tempo de acesso dele é no mínimo de 10 a 50 vezes mais rápido e a taxa de transferência entre 5 e 10 os mais comuns, né? Exatamente, começa a partir disso, mas hoje a gente já tem SSDs que a gente pode dizer que são 40 vezes mais rápidos do que um HD. Que não são os SATA, são aqueles que entram em placas nos PCs, né? Exatamente, a gente tem algumas divisões, né? SATA, a PCI Express e o M.2, que é uma tecnologia mais recente. Mas se a gente pegar tanto o PCI Express como o M.2, a gente pode dizer que até 40 vezes mais rápido do que um HD. Não, e me surpreendeu quando você pedi para você colocar uns produtos para a gente ilustrar aqui. SSD de 1 tera, isso para mim é novidade. Eu posso estar atrasado, mas para mim isso é novidade. Faz tempo que você já tem SSD? Já faz algum tempo, sim. É mais para uso corporativo, você falou. Hoje em dia um pouco mais para uso corporativo, né? Acho que a grande barreira ainda do SSD é a questão do valor versus gigabytes, né? Então, obviamente que todo mundo acaba comparando com o HD, sim. Então tem uma diferença bastante grande, mas o SSD já caiu muito de preço nesses últimos anos, e o que a gente tem visto é uma adoção cada vez maior, tanto pelo público, pelo consumidor final, quanto por empresas de médio e grande porte também. E eu não posso deixar de comentar, isso que também me chamou bastante atenção. Eu primeiro conheci as memórias HyperX, que eram memórias de características técnicas mais sofisticadas, mais rápidas, que acabaram sendo usados por gamers, e o HyperX hoje virou uma linha, é fone de ouvido, é mousepad, é teclado, que é visando esse mercado, esse nicho que é o pessoal dos gamers. Sim, com certeza. A HyperX ela já tem 15 anos de existência, então, como você disse, ela começou como uma linha de produtos, era uma memória de performance, né, usada basicamente por gamers ou para performance mesmo da máquina.
E há cerca de 5 anos atrás, a HyperX virou uma subdivisão da Kingston. A gente começou a produzir alguns produtos de periféricos, como headset, mouse, mousepad. E essa é uma marca que vem crescendo muito dentro da companhia. Hoje a gente já pode dizer, a gente já tem o prazer de dizer que a marca já está entre as 3 mais reconhecidas no mundo. Então isso para a gente é muito gratificante. Além da gente também já ter atingido nesse ano a marca de 2 milhões de headsets vendidos globalmente. Então um número muito expressivo para a gente. Não, ele é robusto, tem uma espuma que você falou que tem uma característica que se vai se amoldando a orelha, não é isso? O principal atributo, o principal benefício que a gente cita dos nossos headsets, né, o primeiro que a gente cita é o conforto, né? Como a gente está desenvolvendo um produto para esse público gamer, um público que passa às vezes 10 horas usando o fone, jogando, é muito importante que o conforto do headset seja muito bom. E a Kingston desenvolveu e patenteou uma tecnologia que se chama Memory Foam, que é uma tecnologia que tem aqui nessas espumas dos headsets, que conforme você vai usando ele na sua orelha, ele vai se adaptando cada vez mais ao formato da sua orelha, e isso faz com que você não tenha nenhum tipo de estresse ou desconforto quando está usando muitas horas. Bom, para a gente encerrar, algumas dúvidas que eu tenho. Você comentou comigo que vocês têm fábrica nos Estados Unidos e na China. Isso. Né? E o flash, a memória em si, é feita pela própria Kingston. Sim, é desenvolvida pela própria Kingston. Além disso, acho que vale a pena a gente citar que SSD a gente é uma dos grandes players do mercado global, né? No Brasil a gente é a marca número 1 em SSD, a gente está bem à frente das outras marcas. HyperX é uma marca que a gente consolidou esse ano bastante, uma marca que a gente vem trabalhando aí há cerca de 5 anos, mas esse ano a gente conseguiu consolidar e está bem próximo do nosso consumidor, que era um desafio que a gente tinha com certeza no passado, aproximar tanto o Kingston quanto o HyperX, aproximar cada vez mais do nosso consumidor, e por isso a gente disponibiliza aqui no Brasil um 0800, uma assistência totalmente voltada direto para o consumidor. Eu acho que são esses fatores que fazem com que a Kingston, já há 30 anos e 20 anos aqui no Brasil, venha crescendo cada vez mais. Para a gente realmente encerrar, eu gostaria de relembrar uma história que eu até vou colocar o link aqui no vídeo e na publicação, daquela clássica história do cartão de memória que foi esquecido no sítio do casamento, que é uma história incrível, que mostra a robustez do produto memória e do produto da Kingston. Ficou 5 anos enterrado lá e acharam, estava funcionando. Né? Essa foi uma história, obviamente verídica, mas assim, uma história aqui no Brasil, bem interessante, que foi um casamento. E eles acabaram perdendo o cartão de memória da câmera na época e perderam, obviamente, todas as fotos do casamento. E ele foi achado, se eu não estou falhando minha memória, 5 anos depois. Nossa. E conseguiram resgatar todas as fotos. Isso foi uma matéria que repercutiu bastante. Assim, mostra, né, a qualidade, obviamente, dos nossos produtos e o benefício de usar a memória flash. Né? Maravilha. Paulo, eu queria te agradecer muito, me receber aqui quase que na véspera do Natal aqui na Kingston, estamos na semana do Natal, poder ver isso tudo, a linha de produto de vocês, e espero que a gente possa no ano que vem conversar muito mais assuntos e que tenhamos mais outros 30 anos, muitos anos pela frente. Com certeza. Para a gente é um prazer te receber aqui na Kingston, principalmente nesse ano, né, que estamos comemorando 30 anos de existência, 20 anos de Brasil, assim, motivos de muita comemoração para a gente, então estamos bem felizes. Maravilha. Queria te agradecer, Paulo, por mais um Papo Fácil, direto aqui da Kingston com o Paulo. Muito obrigado. Até o ano que vem, num outro Papo Fácil. Até o ano que vem, com certeza. Muito obrigado.